Olá, estamos com você mais um momento. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. E nós vamos hoje dar sequência, abrindo a Palavra de Deus, abrindo a Bíblia. Eu convido você para isso. Eu gostaria que eu chegasse um pouquinho mais perto, já que temos somente uma câmera nesse primeiro momento. Então, que cheguemos um pouquinho mais perto aqui, para dizer para você que é uma alegria estar com você neste dia, estudando a segunda carta aos Coríntios. E nós estaremos hoje falando sobre a questão das filosofias pagãs que estavam entrando na igreja de Corinto, fazendo com que os irmãos ficassem ali recebendo coisas e palavras, filosofias, ensinamentos de apóstolos falsos que estavam procurando entrar na igreja para disseminar e colocar os irmãos na mente deles valores contra o Evangelho de Cristo Jesus que Paulo havia pregado. Então era uma luta ali para o apóstolo Paulo, chegando lá, escrevendo para ele, sabendo que tinha pessoas entrando na igreja com mensagem contrária ao Evangelho de Cristo. Então ele está falando que as armas que eles precisavam de usar ali não eram armas carnais para rebater o inimigo que estava na vida dessas pessoas, mas armas espirituais. E hoje é isso que a gente precisa, irmão, para vencer as batalhas. São as armas que Deus nos dá. Amém? Já estou dando para você já um pouco da ideia do que vai ser hoje o programa, falando um pouco sobre o conteúdo, mas eu gostaria, antes de nós entrarmos neste assunto, dizer da alegria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem de ter uma parceria com a Nelly Modas. E agradecer a sua proprietária, que é a pastora Nelly, e enviar um grande abraço para ela neste dia. E dizer obrigada, Nelly, por ser um instrumento de Deus, um canal para abençoar este ministério. Hoje eu estou toda florida, toda bonita, vestida com um vestido aqui da Nelly Modas. E você pode agendar a sua visita até a loja dela, está aí na tua tela o número, para você pegar esse número, ligar e fazer contato com a Nelly. Uma doçura de pessoa que vai lhe tratar super bem e vai te receber na loja dela para conversar com você, tomar um cafezinho e você ver todas as coisas bonitas que vão lhe agradar. O número está aí, 9136-3082. 9136-3082, para você fazer esse contato e ficar bem bonita também. Eu louvo a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Esse programa também é um oferecimento da IADAN. E louvamos a Deus por essa igreja atuante, abençoadora, visionária e missionária também. E aí, na tua tela, você vai ver o contato da IADAN com o site para você conhecer um pouco mais de uma igreja abençoada. E também nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, que é um braço da igreja, um braço na área da educação. E se você entrar no site da FBN, você vai ver os cursos que a faculdade oferece e você vai ver questão de matrículas e muitas informações a mais do que eu possa te passar aqui. Louvamos e agradecemos a Deus pela existência do Instituto de Educação Boas Novas também. E também louvamos a Deus pela tua vida. Você que é semeador, você oferece esse programa. Quando você semeia, abençoa, ora, quando você também entrega ali a tua oferta voluntária, a tua semeadura para este projeto de Deus. Louvamos a Deus por você, pela tua vida. Eu quero agradecer aqui, nesse momento, todos que têm abençoado este ministério, que têm estado conosco, abençoando através das suas orações, das suas ofertas, de enviar um grande abraço, uma palavra de agradecimento pela tua vida, que está investindo no reino, investindo aqui no ministério que leva a palavra de Deus. Você não tem ideia de onde esse programa e toda Boas Novas chega, em lugares que você não poderia chegar. Não é qualquer hora que você vai para um hospital, que você tem acesso, ou que você pode chegar numa casa, num apartamento longínquo, numa cidade que você não conheça, ou até mesmo numa penitenciária, numa prisão, em lugares que você talvez não tenha acesso. A Boas Novas entra. E ela entra com a mensagem de Cristo, de libertação, de vida,
trazendo justamente isso. Vida, libertação, cura. E que bom quando você e eu entendemos que nós fazemos parte disso, quando nós abençoamos a Boas Novas, fazendo possível que isso venha acontecer. Amém? Que você seja fiel a Deus, sendo fiel a este ministério, a este grande, essa grande comunicadora da palavra que é a Boas Novas. E você pode ser hoje um semeador. Nós louvamos a Deus pela tua vida. Na tua tela vai aparecer daqui a pouco mais um número de contato para você ligar para nós. Ligar para as nossas atendentes amáveis, pessoas de Deus, que vão lhe ouvir e vão anotar o teu pedido. E nós vamos orar pela tua causa. Orarmos juntos para Deus abrir portas de emprego, para Deus curar fisicamente, curar de depressão, curar pessoas que estão tristes, levantar o abatido. Vamos orar para Deus abrir portas de emprego, para Deus libertar os filhos que estão longe ali do convívio, da casa de Deus, longe até mesmo dos pais, nas drogas, na prostituição. Vamos orar pelos lares que o inimigo quer desfazer, casamentos, todas as causas nós estaremos levando e apresentando diante de Deus. Amém? Porque nós cremos que Deus, Ele ouve e Ele atende o nosso clamor. A oração do justo, ela tem muito efeito quando nós oramos em retidão, com a vida santa diante de Deus, procurando agradar a Deus. E Deus então age a nosso favor. Amém? Nós vamos orar. Eu quero também te dizer que o Ministério Abrindo a Bíblia tem uma fanpage e você pode conhecer um pouco mais do ministério, ver também a programação que você não pôde assistir ao vivo. Ali estará uma reprise, estará ali uma gravação, que você poderá assistir também, saber da nossa agenda e conhecer mais coisas. E você poderá então curtir, comentar, compartilhar ali, entrando na nossa fanpage. É só você entrar no Face e digitar Abrindo a Bíblia. E você já está nessa fanpage para conhecer um pouco mais esse ministério da palavra. Amém? Nós vamos agora para o intervalo. Eu quero que você não saia daí, porque eu sei que Deus vai falar muitíssimo ao teu coração hoje. Ele tem falado ao meu, ao preparar esta palavra hoje, de 2 Coríntios, capítulo 10, uma sequência onde nós já estamos terminando. Amanhã terminaremos, tá bom? Nós vamos agora para o intervalo. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento e nós louvamos a Deus pela tua vida. Nós louvamos a Deus pela palavra dEle e nós agradecemos a Deus por esse momento onde nós estamos estudando sistematicamente esta epístola, essas cartas de 1 Coríntios, que nós já terminamos, e agora estamos terminando 2 Coríntios. E nós estamos hoje falando numa passagem onde Paulo dá uma continuidade. No capítulo 9, ele tinha aqui concluído, né, as instruções sobre a questão de ofertar aos irmãos menos favorecidos nas igrejas, aos irmãos que não tinham condições. Então ali estava falando dessas ofertas aos pobres, ofertas às pessoas que estavam carentes. Então, quando Paulo termina, ele volta a tratar sobre o assunto dos falsos apóstolos que haviam se infiltrado aqui e ganhando um terreno considerável na igreja de Corinto. Ele estava preocupado com a mensagem falsa desses falsos apóstolos que estavam, de uma certa maneira, como se diria a palavra aqui, que não tinha assim aquela evidência no momento, mas que por debaixo eles tinham uma capa, um exterior de pessoas santas, de pessoas boas, de pessoas estudadas, de pessoas
que tinham um currículo e eles eram pessoas que tinham boas recomendações, mas no interior faltava o conhecimento da pessoa de Cristo e do genuíno Evangelho de Cristo Jesus. Isso preocupava o apóstolo Paulo. Tanto que ele estava aqui, sabia que os coríntios, eles estavam então com o grave perigo de se afastarem do Evangelho genuíno. Porque Paulo foi o apóstolo que levou a eles ao conhecimento de Cristo e da verdade do Evangelho. E aí vem Satanás usando falsos apóstolos para infiltrarem e tirarem do coração deles e colocarem um outro evangelho. Então ele aqui está preocupado e por isso que ele escreve esta carta. E ele está alertando aos seus filhos na fé acerca dessas filosofias, desses enganos e deste evangelho que não é o verdadeiro evangelho. E nessa passagem, Paulo quase que implora os coríntios a usarem as suas armas espirituais para eles então lutarem contra o homem forte. Quem é esse homem forte? Satanás. Porque Satanás é que estava incitando esses falsos profetas. Então Paulo fala, você não vai usar a arma carnal para lutar contra Satanás, que está, em última instância, é ele que está incitando esses falsos homens a entrarem com ideologias e ensinamentos contrários à palavra. Então você não vai vencer usando armas carnais, não. Então ele está falando, vocês vão usar as vossas armas espirituais para vocês vencerem o homem forte, para vencerem o maligno. Essa palavra é para nós hoje também, irmãos. Quando vem as coisas do maligno, e ele vem, ele vai usar filosofias, ele vai usar através de pessoas que vão querer deturpar, enganar, sabe, enfraquecer o evangelho. A nossa luta não é contra aquela pessoa que está distorcendo, que nesse caso aqui eram os falsos apóstolos. Não é contra eles que a gente vai lutar, mas é contra quem está atrás deles, quem está incitando eles, quem que é a mente, né, que está atrás de tudo isso. E a mente que está atrás de toda essa deturpação é a mente maligna, satânica. E é contra ele que ele está dizendo, vocês não têm que lutar contra a carne, contra as pessoas, não. A vossa luta é no âmbito espiritual, é contra as potestades, contra as fortalezas, ali no mundo espiritual, levando cativo tudo aquilo que vai contra o conhecimento de Cristo e levando cativo a obediência de Cristo. A gente vai ler daqui a pouco esta passagem. Então, isso aqui é mais ou menos o que Paulo está dizendo. E ele pede aos irmãos para se libertarem dessas amarras que se estabeleceram na mente deles, via esses ensinamentos errôneos desses apóstolos falsos. Então, Paulo fala, eles estão ensinando coisa que é falsa. Então, vocês vão agora libertar essas coisas que eles projetaram nas vossas mentes, né, estabeleceram, e vocês vão levar todos esses pensamentos errôneos cativos à obediência de Cristo. Amém? Vamos ler então? Vamos começar aqui, 2 Coríntios capítulo 10, começando com o primeiro versículo, que diz assim: Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e pela benignidade de Cristo, que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Ele está dizendo, quando eu estou com vocês, eu estou junto, eu sei que vocês estão ali ouvindo, estão aprendendo e estão sendo ensinados, mas quando eu estou longe, daqui a pouco vocês começam a errar, começam a ter ideias erradas, seguir outras pessoas, aí eu tenho que ser austero com vocês. Eu tenho que ser um pouco bravo, eu tenho que ser firme com vocês, para corrigi-los, por amor a vocês, para vocês não saírem por aí seguindo o pensamento errôneo de falsos profetas e falsos apóstolos. Então, por isso que ele escreve assim, quando eu estou com vocês, eu sou humilde, mas quando eu estou ausente, eu sou ousado com vocês. Sim, eu vos rogo que não tenha de eu ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso que eu devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos
em disposições de mundano proceder. Ele está falando, tem pessoas aqui na igreja que estão sendo induzidos pelos falsos ensinamentos daqueles que são os falsos profetas, que estão ensinando vocês de que eu, Paulo, tenho um evangelho falso e que eu sou falso, dado a prazeres da carne, e que eu sou mundano e que eu sou isso, e vocês estão acreditando neles? Então, quando eu estou aí, eu vou ter que ser firme com vocês para dizer quem está certo. E não é a questão de Paulo estar certo, é a questão do evangelho que Paulo prega ser o evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Cristo Jesus. Então, Paulo estava aqui nessa carta, nesse capítulo, corrigindo uma igreja que estava lutando contra as ideologias e pensamentos contrários ao evangelho, trazidos por falsos apóstolos. E Paulo está dizendo, não é uma luta natural, mas é uma luta espiritual, porque ele diz no versículo 3, porque embora vocês andando na carne, vocês não vão lutar e militar segundo a carne, porque a arma da vossa guerra, né, a arma da vossa milícia, elas não são armas carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando vocês todo sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra o conhecimento da palavra, e levando cativo todo pensamento errado, levando ele cativo à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. A gente vai explicar aqui esses versículos, mas só começar a dizer para você o que Paulo está fazendo aqui. Ele está escrevendo para uma igreja que estava sendo bombardeada por falsos professores e mestres, dizendo, vocês segurem bem a vossa fé. E não vão ser levados por essas filosofias, porque a guerra de vocês não é contra esses homens que estão trazendo isso, é contra o maior que está na vida deles, que é Satanás. E vocês não podem lutar contra Satanás com armas carnais, porque a vossa luta não é contra a carne. Vocês têm que lutar no mundo espiritual, vocês têm que lutar uma guerra. A nossa milícia não é carnal, mas ela é poderosa em Deus, é usando a palavra, sendo obediente à palavra, sendo obediente à vossa fé, ao evangelho que vos foi pregado, estando na submissão de Cristo, vocês terão condições de vencer. E aí ele fala, quando a obediência de vocês forem completas, Paulo está dizendo, então, vocês então, eu vou poder, com a ajuda de vocês, vencer esses falsos mestres. Mas se vocês forem desobedientes e ir junto com eles, como é que a gente pode vencer? Então Paulo está dizendo, eu estou contando com a obediência de vocês, primeiramente a Cristo, depois a mim. E essa obediência, ela vai nos unir e ela vai ser algo forte para nós vencermos esses que estão fazendo essa arruaça e os seguidores também, porque tinha muitos irmãos lá fracos que estavam começando a seguir esses falsos mestres. Então Paulo está falando, o que é a chave da vitória de vocês? Obedecerem a Deus, obedecerem o Evangelho, se unirem em obediência. É interessante que Paulo fala que a igreja de Coríntio precisava expressar essa lealdade a Cristo, demonstrando lealdade a Paulo, que era o representante de Deus. Em outras palavras, se eles fossem fiéis a Cristo, leais a Cristo, eles estavam dizendo, ora, se eu sou leal a Cristo, é porque eu estou sendo leal ao apóstolo Paulo, aos ensinamentos dele. E sendo leal aos ensinamentos dele, aquilo que ele está pregando, ele é o representante de Deus, sendo obediente a Paulo, estou sendo obediente a Cristo. É isso que Paulo está falando. Vocês devem ser obedientes a Cristo, mas não esquecendo que quando vocês são a Ele, vocês estão obedientes à palavra que Cristo vos ensina via a minha vida. Porque eu, Paulo, é que fui levar esse evangelho a vocês. O verdadeiro, genuíno evangelho. E agora eu estou preocupado, diz Paulo.
Paulo, porque vocês estão sendo contaminados por uma outra palavra, uma outra filosofia pagã, por ensinamentos errôneos, por misticismos e coisas contrárias ao que a Bíblia diz. Então vocês vão ter que ser coerentes, obedecendo a Cristo, sendo obediente também a mim, porque eu trouxe a palavra de Cristo a vós. Palavra forte que o apóstolo Paulo está aqui falando, né? E esses falsos apóstolos que estavam ganhando um terreno ali naquela igreja, estavam conquistando o espaço deles, eles queriam desacreditar o ministério do apóstolo Paulo. Essa é uma prova que eles não eram de Deus. Porque se alguém é de Deus, ele nunca vai entrar numa igreja para desacreditar o pastor e o líder que já está lá. A não ser que aquele pastor seja um herege, seja um satanista, seja alguém longe de Deus, que é bem pouco provável. E nesse caso não era isso. Era o apóstolo Paulo, o homem que tinha visto Jesus, um homem cheio da glória, um homem coerente que escreve aqui a maior parte do Novo Testamento, inspirado por Deus. Aí estavam levantando esses falsos apóstolos. Então é uma coisa para a gente entender hoje. Se alguém se levanta para desacreditar um homem de Deus que está lá, você já pode saber que essa pessoa que está vindo não é de Deus. Então Paulo já está dizendo isso para a igreja. E esses falsos mestres estavam querendo desacreditar o evangelho, né, o ministério do apóstolo Paulo, fazendo parecer o apóstolo alguém desprezível e carnal. Veja no versículo 12 que Paulo fala. Porque nós não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Paulo está falando, a gente não vai ficar igual a esses apóstolos falsos que estão chegando e se promovendo, e se achando, e dando glória e honra a si mesmo. Paulo está falando, isso não é de Deus. Como é que eu posso aceitar uma coisa dessas? Ele fala, nós não podemos classificar-nos ou comparar-nos com alguns desses falsos mestres, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. São insensatos, porque há um espírito de orgulho entre eles, de competição. Aonde há competição, haverá a presença do orgulho. O orgulho, na sua essência, faz a pessoa querer ser mais destacada, ou melhor, ou maior, ou isso ou aquilo, sempre competindo com o outro. E havia aquela competição daqueles falsos mestres, ensinando algo, querendo ser melhor que o outro, falando isso, e eles estavam infiltrando dentro daquela igreja. E Paulo falando, isso demonstra um espírito de orgulho, de insensatez, de competição, de erro, de malignidade. E vocês têm que lutar contra isso, mas não usando armas carnais. Não é no disse-me-disse, brigando, querendo queixas e tomando satisfação com aqueles falsos mestres e colocando eles contra a parede com o vosso argumento. Não. Vocês vão usar o poder da palavra, o poder da oração, o poder do jejum, as armas poderosas. Porque as armas das vossas milícias, da vossa guerra, não são armas carnais. Não é tomar satisfação, discutir, brigar, acusar, falar. Ah, vocês estão errados. Não, nada disso. Paulo está falando, vocês estão lutando contra falsos homens que têm como líder o próprio Satanás. Pode lutar com eles usando armas carnais. Vocês têm que ser fortes, meus filhos, e usarem as armas espirituais. Então, Paulo está dizendo isso. É interessante você conhecer isso um pouco, porque essa era uma grande luta que o apóstolo Paulo estava enfrentando. Dentro de uma igreja, de um lugar onde não deveria haver isso. Um lugar santo, guardado, mas que o inimigo estava procurando se infiltrar para causar divisão, facção, para enganar a mente dos irmãos com um evangelho deturpado,
falso, com filosofias pagãs, filosofias errôneas, para fazer confusão entre aqueles irmãos naquela igreja. E esses líderes religiosos, Paulo fala aqui, alguns até mesmo se recomendavam a si mesmos. Eles não vinham com uma carta de alguém dizendo, olha, esse homem, ele é um homem de Deus. Não, eles mesmos se autopromoviam. Eles mesmos se achavam. Alguns recomendavam-se a si mesmos, se identificando como homens superiores ou superapóstolos. Se você for aqui comigo em 1 Coríntios 11, um pouquinho para frente, no versículo 5, Paulo os descreve dessa maneira. Porque, supondo em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer o que eu prego é o verdadeiro evangelho de Cristo. Então ele está falando, não toleres, não abraçais, aqui no versículo 4, essas pregações que vêm de um espírito faccioso, de um espírito errado, de uma atitude que não é certa. E Paulo está falando, eu não sou inferior a esses apóstolos, porque eu prego o verdadeiro evangelho. E eles então querendo se ser melhor do que Paulo, superior. Não, Paulo é um coitado, a gente é que tem a verdade. Pessoas que pregam dessa maneira e que se autopromovem e que se falam bem de si mesmas, tenha cuidado. Paulo está falando aqui, mas Paulo está falando hoje, Deus está falando hoje para nossas igrejas hoje também. De pessoas que querem promover seus pensamentos, suas ideologias, e ao fazerem, causarem muvuca, transtorno, briga, confusão, discórdia, dissensão. Isso não vem de Deus. Isso é carnal. Por isso Paulo fala, a luta de vocês não é contra essa carne, porque não é no âmbito carnal, mas é uma luta espiritual, porque o inimigo está entrando na igreja, procurando destruir e enfraquecer o poder do evangelho que vos tem alcançado. Palavra forte do apóstolo Paulo. Então, ele está aqui exortando e dizendo que esses homens só tinham uma aparência exterior. Aparência de bonzinho, aparência de piedoso, aparência de querer ajudar, aparência daquele verdadeiro mestre, verdadeiro pastor, verdadeiro apóstolo, mas eles não eram apóstolos genuínos. Eles não tinham o chamado de Deus e não tinham o poder de Deus. A essência do evangelho não era pregada, porque faltava a essência do poder verdadeiro de Cristo na vida deles. Eles eram movidos por outras coisas, menos pelo poder de Deus. Então Paulo estava muito zeloso, muito preocupado com essas pessoas entrando no lugar onde elas não deveriam estar. Na igreja que ele com tanto amor havia discipulado, havia levantado e havia doutrinado na sã doutrina da palavra. Por isso que ele fala, quando eu chego aí, vou ser ousado, hein? Vou colocar quente com vocês. E ele está aqui, então, mostrando a eles como é que eles devem guerrear contra essas filosofias, contra esses falsos mestres. A gente vai entrar agora no nosso próximo bloco, falando sobre esta guerra que havia, não é? Entre eles. E aqui, as 4 grandes conquistas das armas espirituais. E essas as armas que Paulo estava falando para eles usarem. Porque se eles usarem as armas carnais, não vão chegar a lugar nenhum. Só vai dar mais confusão e briga. E é assim que acontece com a gente. Quando a gente usa a nossa arma carnal, a gente não avança no mundo espiritual. A gente não tem vitória e conquista. A gente consegue ter confusão, rixa, briga, discórdia e mais problemas. Mas aqui Paulo está falando, vocês vão usar e vocês vão conquistar usando as armas espirituais. E a gente vai falar um pouco sobre isso.
no nosso próximo bloco, tá bom? É muito importante, porque isso é uma palavra atual. Há guerras, há discórdias, há a presença do maligno que quer destruir os valores e o evangelho nas igrejas hoje. E elas vêm bombardeando as igrejas com falsos ensinamentos, com falsos pensamentos, com pensamentos não bíblicos, mas antibíblicos. E precisamos estar alertas. E precisamos estar firmes no evangelho, na palavra de Deus. É isso que Paulo queria. Tem que estar firme aqui, para não levar não deixar esses pensamentos levar vocês para fora, para longe de Deus. E é isso que Paulo fala. A gente vai continuar daqui a pouco mais com você. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas eu volto daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você hoje, e você que tem estado conosco esses dias, se você agora que ligou hoje, chegou agora no programa, junto a nós nesse momento, nós estamos falando hoje, dando sequência ao estudo de 2 Coríntios, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, uma epístola para corrigir erros, para ajudar a questão das doutrinárias, e nesse específico capítulo, para falar sobre aqueles que estavam deturpando o genuíno evangelho, que estavam ensinando filosofias pagãs, erradas, errôneas, estavam ali sendo emissários de Satanás para enfraquecer uma igreja que estava respaldada, pautada, que estava ali firme no evangelho, na palavra genuína, vindo com pensamentos. E Paulo fala, esses pensamentos são sutis, são malignos. Eles vêm na tua mente, elas instalam como uma fortaleza. Vocês têm que lutar contra elas, para que elas não tenham lugar na vossa mente, e levar todas elas cativos à obediência de Cristo, e dizer, não, isso não é certo, isso não é o evangelho. Então ele estava ensinando esta igreja a guerrear e dizendo, vocês não podem usar armas carnais e começar a fazer briga e confusão na carne, falando, discutindo, brigando, tendo dissensões através de argumentos humanos, porque vocês não vão chegar a lugar nenhum com isso. Paulo está falando, porque a vossa luta, ela não é carnal, não é na carne, mas ela é uma luta espiritual. Tem que ter discernimento para você trazer para baixo todas essas artimanhas do maligno. Então, vocês têm que estar forte no poder de Deus, no poder de Cristo. Vocês têm que estar revestidos. Então, Paulo está aqui ensinando os seus filhos na fé a guerrearem. E guerrearem contra quem? Era contra o inimigo, mas ele não estava aparecendo ali a cara dele. Ele estava vindo via os seus emissários. E quem eram esses emissários do inimigo, de Satanás? Eram os falsos apóstolos, falsos, com uma falsa mensagem, falsos profetas. E eles tinham ali, primeira coisa, eles se opunham a Paulo. Então dá para ver que eles não eram de Deus, primeiramente, porque eles estavam se opondo ao evangelho, à mensagem, ao ministério apostólico do apóstolo Paulo, que era um homem chamado por Deus. A primeira evidência que eles não eram de Deus é que eles se opunham ao homem de Deus. Segundo, eles visavam ganhar dinheiro. Não faziam a obra como o apóstolo Paulo fazia, passando fome, necessidade, perseguido, apedrejado, quase ali esmorecendo por amor, não. Eles não faziam com intuito genuíno da vida das pessoas, cuidando delas. Eles queriam lucro. Uma outra evidência também, quando pessoas são muito gananciosas, elas saem do propósito, porque a Bíblia fala que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Não o dinheiro,
Você pode ter e não amá-lo. Ah, eu tenho, mas ele não é meu Deus. Isso é difícil. Mas o mais viável que acontece às vezes é que as pessoas se apegam tanto e fazem do dinheiro o seu Deus. Então esses apóstolos falsos estavam ludibriados, eles queriam ficar ricos ali. Ah, vamos pegar essa igreja, a gente vai tirar o lucro dela. Então eles se opunham a Paulo, tiravam lucro, e eles também abusavam da sensualidade, eram sensuais, eles eram homens carnais. E Paulo fala isso posteriormente no capítulo 12, nós estamos no 10, mas no capítulo 12, no último versículo, que é o versículo 21, olha o que o apóstolo Paulo fala: eu receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos. Quando ele fala humilhe, ele fala que meu coração vai estar rasgado entre vocês, humilhado, triste. Por que Paulo está falando que ele vai ficar triste quando ele chegar no meio desses irmãos? Porque eu vou chorar porque vocês pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição e da lascívia que cometeram. Ora, por que tudo isso? Porque era permitido pelos esses falsos mestres que não achavam que tinha problema nenhum. Ora, se eles eram homens que só queriam dinheiro, lucro e que eram rebeldes contra a liderança de Paulo, tudo mais entraria ali. Porque quando você tem o pecado da rebeldia, o pecado da desobediência, o pecado da avareza, o pecado do amor ao dinheiro, você vai entrar tudo quanto é coisa junto. E esses homens falsos que ensinavam tudo isso, viviam isso, eles também deixaram as pessoas viverem dessa maneira em pecado, porque eles estavam em pecado. E Paulo está chorando por isso. Por isso que Paulo, então, fala para eles. Nós vamos falar aqui o que Paulo diz para eles aqui, a guerra que deve ser lutada. 4 grandes conquistas que Paulo dá. Vocês têm armas espirituais. Então ele fala para eles, porque vocês não vão militar na carne, porque as armas da milícia de vocês não são coisas carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas. Primeira coisa, destruir fortalezas. Quando você luta com as suas armas espirituais, que é Bíblia, obediência à Bíblia, ao Evangelho, crer nela, viver de uma vida santa, obedecendo, porque santidade é obediência a Deus. É renúncia do meu eu, do que eu quero, da minha carnalidade, e me submeter a Deus. Então Paulo está dizendo, se vocês viverem vidas santas, obedientes a esta palavra, vocês vão destruir essas fortalezas. E quem são essas fortalezas? São filosofias, são raciocínios filosóficos ou filósofos pagãos, são raciocínios filosóficos também junto com os pensamentos de rabinos judeus, porque os rabinos judeus eram contra o Evangelho. Por quê? O Evangelho, ele fala que Cristo veio para nos salvar. E os rabinos judeus não criam que Cristo tivesse vindo. Não, o Cristo, o Messias, ainda está por vir. Não criam no Evangelho. Então, junto com esses rabinos judeus, esses filósofos pagãos se juntavam e tinham esses dogmas e esses pensamentos contrários para anular o quê? Anular o verdadeiro Evangelho. Os fatos de que o Evangelho pregava, as verdades do Evangelho. Então eles se juntavam. Então essas eram as fortalezas. Esses pensamentos que viam na mente dos irmãos ficavam fortes, uma fortaleza, aquilo que segura. E hoje, essas fortalezas, muitas pessoas na igreja, se elas permitirem que pessoas contrárias a Deus venham pregar a elas, elas também vão ser contaminadas por essas falsas teologias e falsos ensinamentos. E Paulo está dizendo, vocês têm que reagir, colocar por baixo, destruindo esses sofismas. E o que são esses sofismas? Eles são conselhos errados, conselhos contra a palavra, conselhos de um sistema de ensinamento, né, de teorias, de raciocínios
na questão da ética, na questão da religião, na questão da mitologia, em questões de doutrinas e filosofias contrárias. Então Paulo está falando, vai entrar muita coisa errada aí. Pensamentos religiosos contrários, mitologia que era contra a palavra, filosofia que era contra a palavra, doutrinas distorcidas que eram contra a palavra. Tudo isso para desafiar o conhecimento de Deus que estava na palavra revelada, que era o Evangelho. Tudo isso para ir contra o Evangelho de Cristo Jesus. Então, Paulo estava alertando, vocês têm armas para destruir essas fortalezas, anulando esses conselhos que Paulo chama de sofismas, que são preceitos contrários ao Evangelho de Cristo Jesus, ideologias, filosofias, mitologias que pregavam contra o que Jesus falava, que é o Evangelho dele, e Paulo então estava alertando. Aqui são 4 conquistas da área, né, nas armas espirituais. Primeiro, derrubando essas fortalezas em Cristo. Os sofismas, os pensamentos contrários ao Evangelho de Cristo. E levando cativo todo entendimento, obediência de Cristo. Estava lá, sim, mas eles iriam levar e falar, não, isso aqui não é verdade, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui não é coerente ao Evangelho. Vou levar cativo a obediência de Cristo. Jesus, está aqui, vou ser obediente a ti, eu vou levar isso a ti, prendendo todo pensamento vil e maligno e levando ele cativo a Cristo Jesus. E que pensamentos são esses? São pensamentos vãos, são pensamentos lascívios, são pensamentos contrários à virtude do Evangelho, contrários à pureza do Evangelho e contrários à justiça do Evangelho. Eles eram impuros, eram injustos e não tinham virtude. Então, precisavam ser levados cativos, presos e colocados diante de Cristo. Cativos e que então seriam submissos à obediência e obediência a Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui, que essa guerra era aqui na mente. Por isso não adiantava ficar discutindo e falando e brigando e pisando e fazendo contenda com a boca, da boca para fora. Era aqui que devia ter a clareza e o poder do Evangelho para esclarecer, vencer tudo que é injusto, tudo que não é verdadeiro e tudo que não é virtuoso contra o Evangelho, levando tudo isso cativo ao conhecimento de Cristo Jesus. Paulo está falando, a guerra de vocês é no mundo espiritual, é na mente, e é lá que vocês vão vencer. Com a palavra verdadeira, com a palavra genuína, com a justiça do Evangelho, com a verdade do Evangelho, com a pureza do Evangelho, com a obediência ao Evangelho. Porque obedecendo Cristo, vocês estão obedecendo o Evangelho, vocês estão sendo obedientes àquele que é o autor dele. E obedecendo a mim, Paulo, vocês estão obedecendo a Cristo, porque eu, Paulo, trouxe essa palavra. E obedecendo a Cristo, são obedientes a mim também. Então, Paulo estava ali exortando. E aí, por último, estando prontos a vingar toda a desobediência. Como é que eles vão vingar a desobediência sendo desobedientes? Como é que eles vão vingar um espírito maligno, mentiroso, de dissensão, de falsas filosofias, de mundanismo, de pensamentos de coisas contrárias, sendo pessoas levianas e desobedientes a Deus? Eles nunca venceriam. Como é que eu posso vencer o inimigo com características do inimigo na minha vida? Como é que eu posso vencer e ser santa contra o meu inimigo? Porque quanto mais santa a gente for, santidade, mais fortes seremos para vencer as batalhas contra o nosso inimigo. Mas eu não vou vencer contra ele se eu tenho inveja, se eu tenho raiva, se eu tenho ódio, se eu tenho rancor, se eu tenho,
sabe, aquele sentimento de facção, aquele sentimento de rebeldia, aquele sentimento de amargura. Isso é coisa do meu inimigo. Então eu vou vencer ele com características dele na minha vida? Não vou vencer. Então Paulo está falando aqui, olha, vocês vão vencer, vão vingar toda desobediência, mas sendo obedientes. Na obediência está a vitória. Vocês sendo obedientes à palavra genuína, ao evangelho genuíno, aos meus ensinamentos, que são ensinamentos cristãos, porque estão pautados no evangelho genuíno de Cristo Jesus, o evangelho que cura, que liberta, que salva. Sendo obediente a ele, essa palavra, vocês então vão poder lutar contra a desobediência e o principado dela, que é Satanás. Que traz, porque na desobediência traz aqueles sofismas, ideias contrárias, e são instaladas as fortalezas nas mentes. E Paulo está falando, vocês vão vencer a desobediência, sendo obedientes e sendo fortificados na virtude da palavra, na justiça da palavra e na pureza do evangelho genuíno, que é a palavra de Deus. Essas fortificações vão ser vencidas e vão ser tomadas por quem? Pelo evangelho. E toda a oposição vai ser destruída e levada cativa também pelo poder da palavra do evangelho. Esse evangelho que estava sendo massacrado, distorcido, que estava sendo desintegrado pelos aqueles falsos profetas. E Paulo está falando, vocês vão vencer com as armas espirituais, orando, jejuando, crendo, obedecendo e levando cativo tudo isso à obediência de Cristo. Olha a palavra-chave, obediência. Se está falando, se vocês querem ser obedientes a Cristo, tem que ser obedientes à palavra dele. E se vocês querem ser obedientes à palavra e a Cristo, obedeçam o que eu tenho vos ensinado, porque o que eu vos tenho ensinado é de Cristo, é dele. Então obedeçam Paulo. Sendo obediente a Paulo, ele está dizendo, vão estar sendo obediente a Cristo. Sendo obediente a Cristo, vocês vão estar dando então ouvidos ao que Paulo tem vos ensinado, que é a palavra dele. Tudo é harmônico. Ele está dizendo isso porque tinha entrado na igreja o próprio Satanás, através dos seus emissários, os falsos apóstolos. E Paulo estava ensinando eles a guerrearem. Armas espirituais. Porque a vossa guerra não é contra a carne. Sabe por quê? Ele fala carne. Porque tinha alguns irmãos que não estavam indo com aqueles apóstolos falsos. Eles estavam junto ao evangelho. Aí começou um brigar com o outro, mas isso aqui não pode ser assim. Você tem que seguir o evangelho. Não, tem que seguir esse falso. Então, começaram a bater boca entre eles ali. Ele falou assim, a guerra de vocês não é batendo boca um com o outro. E hoje a tua guerra não é contra a tua cunhada, não é contra a tua irmã, não é contra a tua sogra, não é contra o teu pai, tua mãe, teu esposo ou tua esposa. Fica batendo boca com as pessoas, não. É contra o inimigo que está querendo desunir vocês, colocar caos no teu lar, colocar tristeza na tua família. O inimigo aqui que Paulo estava lutando não eram os irmãos, eram os apóstolos, mas mais do que os apóstolos falsos, era o principado, a potestade, o maligno que estava na vida daqueles apóstolos falsos. Então ele está falando, não é contra a carne não, irmão, mas é contra todo o principado, toda a fortaleza, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E ali está falando, estamos prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Na submissão, na obediência, está a tua vitória contra o maligno e toda a sua facção e todo o seu espírito desobediente. Você vence se unindo a Cristo em submissão e obediência. É forte, né? Palavra de Deus. Se você puder ler essa passagem, eu queria que você lesse ela hoje. Hoje é 2 Coríntios 10, do versículo 1 ao versículo 17. É curto,
para você e eu entendermos bem esta palavra, porque essa palavra é para a igreja de hoje também, para nós. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, que a gente vai voltar orando com você daqui a pouco mais. Nós voltamos com você. Bem, estamos de volta com você e nós temos pouco tempo, a gente vai orar. Orar pela Marisa, ela pede oração, pois ela está com osteoporose, sua saúde. Vamos orar com você, querida, para Jesus te tocar e te curar completamente e fortalecer esses ossos, amém? Orar também por uma pessoa lá de Rio Branco, no Acre, o nome dele é Raimundo, ele está preso. E Deus precisa libertar primeiramente a alma dele, com certeza, para depois libertar ele também fisicamente. Nós vamos levantar um clamor pela vida do Raimundo, pela vida da Marisa, pela vida da Neila Meirelles, que está nesse momento assistindo, falando que Deus está falando ao coração dela, e também precisa de uma questão de uma cura na renda familiar, financeira, ajude em oração pelo meu filho. Ele está precisando de cura porque dorme à base de remédios. Orar pelo Pedro Paulo, vamos orar por ti, meu irmão. Wellington Oliveira, também pela tua causa. Luciano Oliveira, José Carlos Pinheiro, Vera Vieira e também pela Marisete Pessoa. Pai, em nome de Jesus, colocamos cada um aqui diante do teu altar. Nós oramos agora que tu venhas tocar de uma maneira gloriosa na vida do Raimundo, libertando ele completamente, Pai, fazendo a obra na vida deste homem, fazendo a obra na vida, Senhor, na família, Senhor, do Pedro Paulo, Senhor, da Neila Meirelles, Senhor, do seu filho, Pai, curando, transformando na vida do Wellington Oliveira, Senhor, abençoa este jovem, Pai, a Luciana, Senhor, o José Carlos Pinheiro, a Vera Vieira, também a Marisa, Pai, que está com esse problema na sua saúde. Nós oramos e ministramos cura em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Fique na paz, a graça de Deus e até nosso próximo programa, se Deus quiser.